Fala pessoal, tudo bem? Vocês sabem que eu sou muito ligada à educação e eu recebi uma mensagem de uma mãe. A pergunta dela para esse momento que nós estamos vivendo de Copa do Mundo é bastante pertinente e era o seguinte: como que eu faço para explicar o Catar para o meu filho de apenas 7 anos de idade, um país que é tão retrógrado, com tantas proibições, inclusive contrário à homossexualidade? E isso cabe uma bela de uma reflexão, né? Porque a dúvida dela é a dúvida de muita gente e seria a minha se minha neta já estivesse entendendo as coisas. Vai nascer em dezembro, mas seria um problema para mim também. Andei pensando sobre isso e acho que a gente tem que conversar. Roda a vinheta. Prazer, que bom ter vocês aqui comigo mais uma vez para mais um conteúdo que parece banal, mas é muito sério. O Catar está no centro do mundo porque está sediando a Copa e a nossa seleção brasileira está jogando. Todas as seleções estão participando, muitas se propuseram por causa das sanções impostas pela FIFA, que é uma vergonha. Muitas das seleções queriam dar um apoio à comunidade LGBT, já que ser homossexual lá é proibido, e a FIFA, em acordo com todos os organizadores, decidiram que as seleções não poderiam usar a tal da abraçadeira, que tem o arco-íris, que é esse aí, sob pena de serem multados e sofrerem as sanções. Aí, a ideia deles, ainda querendo apoiar a comunidade LGBT e lutando contra esse sistema tão rigoroso do Catar, foi o quê? Colocar nas camisas das seleções a palavra love, que em português quer dizer amor. Resultado? Também foi proibido. E não teve jeito, tá? Os jogadores já entrariam em cena com cartão amarelo caso insistissem nessa questão. A FIFA é, no mínimo, uma vergonha para todos nós, porque eles deveriam se opor a isso, mas infelizmente é o capitalismo selvagem, né? Dinheiro manda tudo, e o Catar é um país muito rico. Imagina, eles conseguiram construir tudo aquilo na areia. Toda a comida de lá, vocês sabem que vem de fora, né? Porque lá é tão árido que não tem como plantar nada, então tudo custa muito caro. Todo mundo que está viajando para lá até fala dos preços das coisas que são realmente absurdas. Uma água custa o equivalente a R$20, já começa por aí. Se uma água custa isso, imagine o custo de vida daquele lugar. Bom, a questão é a seguinte, pessoal. Como é que você explica, então, para as crianças brasileiras que estão apreciando o Catar por causa dos jogos, encantadas com esse espetáculo, que o Catar é um país que do Oriente Médio, mas que é tão retrógrado assim, tão arcaico, né, que tem a misoginia, que tem o machismo, que tem a homofobia gritante, tudo em relação à comunidade LGBT foi proibido, né, qualquer bandeira e tal. Teve até um jornalista do Pernambuco que foi parado e teve as suas fotos deletadas do celular, o seu documento ali deletado do celular, tudo que ele tinha registrado. Por quê? Porque a bandeira do Pernambuco tem o arco-íris e eles confundiram com uma bandeira que trazia apoio à comunidade LGBT. Olha aí. A gente tá aqui com a bandeira de Pernambuco, tá? E algumas pessoas, tô aqui com alguns voluntários, ela é de Recife. Desculpa, eu tô tremendo, porque fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar, pessoas com essa roupa, e também policiais, porque eles vieram pra cima das meninas, achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco. Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo, porque a gente tem a autorização da FIFA para filmar absolutamente tudo aqui no estádio, absolutamente tudo. Tá vendo a que ponto chega a situação? Tão grave isso, no mundo que já tá tão moderno, tão compreensivo. E aí essa mãe me trouxe essa questão, como é que ela faz para explicar isso para uma criança de 7 anos de idade? Realmente
é uma situação muito difícil. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, eu mesma não saberia nem por onde começar, mas vai pela via do amor. Agora, a revista Crescer trouxe uma matéria, coincidentemente, que trata exatamente dessa questão. A editora da revista está no Catar e tentou registrar algumas coisas peculiares que tem no país para trazer de informação para essas crianças e tenta explicar por que as coisas funcionam assim por lá. E não é uma tarefa fácil. Educar uma criança que nós aqui no Brasil já temos uma abertura maior, uma tolerância um pouquinho maior, educar essa criança a aceitar a comunidade, a entender a comunidade. A gente bate tanto na tecla que nós não somos assim porque queremos, nós nascemos assim. E eu sinto, gente, que tanto religiosamente falando como culturalmente, a grande questão é que as pessoas não acreditam, em hipótese alguma, que isso aqui não é uma opção. Então, quando pensam que é uma opção, já pensam logo que é uma safadeza. Quem em sã consciência ia optar por ser rechaçado da sociedade, por ser jogado na sarjeta, por sofrer preconceito, por não ter a sua vaga de emprego, por não ter o seu crescimento profissional, por ser posto para fora de casa ou posta para fora de casa com 12, 13 anos. Desde criança, a maioria, né, das pessoas homossexuais, que a gente se identifica primeiro homossexual, a maioria de nós já dá sinais dessa homossexualidade porque é a nossa natureza. Ninguém em sã consciência vai falar, tô aqui hétero, acho que eu vou virar gay, acho que eu vou virar trans, sofrer preconceito à toa, gratuitamente. Não. As pessoas não têm aquele momento de se assumir heterossexual. Todo mundo que é hétero simplesmente é. Aí que todo mundo pensa, mas Deus fez assim, é a natureza. Não, amor. O que você não sabe, mas aí Deus sabe, é que Deus também me fez assim. E que isso aqui é a minha natureza. Eu não tenho como mentir para Deus dizendo que eu não sou isso, porque Ele que me fez assim. Ele conhece meu coração. Eu tenho certeza que todo mundo que é LGBT compactua dessa mesma ideia. Você precisa abrir a sua mente. E assim, esse canal é uma voz desse tamanhozinho perto desse sistema que é tão poderoso e que a gente não tem poder para combater. Mas tudo que é grande, um dia foi pequeno. Se esse vídeo é viralizado de alguma forma, compartilhado de alguma forma e a gente consegue avançar, a gente também vai se tornar uma voz grande contra essa intolerância do Catar. A minha função aqui é esclarecer e não confundir. É preciso acreditar quando a gente bate no peito há muitos anos dizendo: isso não é uma opção, eu nasci assim. E só para constar, eu quero te dizer o seguinte: se você pensou que isso é a cultura do país, é a gente que tem que respeitar, eu quero te convidar a repensar sobre isso. Você não pode emitir opinião sobre a característica de alguém do qual essa pessoa não tem controle. Você falar que não aceita homossexuais é a mesma coisa que dizer: eu não aceito quem tem pele preta. O que você quer que a pessoa faça? Ela não tem controle sobre isso, ela nasceu assim. É a mesma coisa que dizer: eu não gosto de cabelo vermelho, se a pessoa tiver nascido com cabelo vermelho. Você opinar sobre a característica de alguém do qual a pessoa não tem controle, isso não é opinião, isso não é cultura, isso é preconceito. Se você também tem essa dúvida com alguma criança, pode visitar o site da revista Crescer, que lá tem uma matéria muito interessante a respeito disso. Agora, se quiser conversar diretamente com seu filho, diga que você não concorda com essa intolerância e cada um pode ser aquilo que nasceu para ser à vontade. Meu corpo, minhas regras, cada um cuida de si e Deus cuida de todos. Muito obrigada e até o próximo conteúdo.